Cecília Asbeck já está aqui com a gente, de volta à programação da CNN Brasil, depois do CNN Money, das 6h15 às 7h, depois de gravado, já gravou o podcast? Já gravamos o podcast. Thaís Herédia já tá no ar já, inclusive. Já está no ar? Já está no ar. Beleza. Priscila, diga uma coisa pra gente. Provavelmente amanhã o presidente da Câmara vai levar, Arthur Lira vai levar para o plenário aquele projeto que estabelece como limite para a cobrança de ICMS sobre o que ele chama de serviços necessários, essenciais, básicos, né? Combustíveis, energia, telecomunicação e transportes. 17%, né? Serviços essenciais, 17%. Ele entende que é uma forma de o poder público contribuir com esse momento que nós estamos atravessando, de aumento de inflação, de perda de renda e tudo mais. E os estados dizem o seguinte, é ótimo contribuir, mas não dá para fazer graça com chapéu alheio, né? E o argumento de volta de Brasília é, bom, mas os estados estão com os cofres abarrotados aí, porque estão cobrando ICMS sobre preço de combustível nas alturas, sobre preço de energia elétrica nas alturas. Tem alguém com a verdade está em todos os lugares. O que a gente pode falar a respeito disso, hein, Priscila? Pode falar que estão todos errados porque ninguém fez lição de casa, não fez o planejamento para um momento de crise, né, com antecedência, agora ficam tentando essas soluções paliativas, né? Então, a gente vai mostrar aqui uma arte trazendo qual que é o impacto do ICMS na arrecadação dos estados e municípios. Queria chamar a atenção desse monte de números aqui para esse percentual. Então, quando a gente olha a arrecadação total dos estados e municípios com ICMS, 29%, quase 30%, é a arrecadação que vem de petróleo, combustíveis e de energia elétrica, que são os itens que seriam afetados por esse teto do ICMS de 17%. Então, eles são muito representativos para a arrecadação dos estados. É por isso que tinha aquele número que os estados estavam falando de uma perda de arrecadação de 100 bi, e daí também alguns economistas independentes estavam falando que a perda de arrecadação seria de 60 a 70 bilhões de reais. Isso aqui é interessante, né, Priscila? Porque a média é de 30%, arredondando aqui, com cobrança de ICMS, exatamente sobre esses serviços que o presidente quer colocar o limite, né, de 17%, o presidente da Câmara. E, pelo que a gente está vendo aqui, o estado mais pobre, com economia menos diversificada, depende muito vai mais. ser duramente atingido aqui, né? Muito menos do que São Paulo, que é um estado com mais possibilidade de arrecadação de ICMS, né? Isso é algo para ser levado em conta, né? Exatamente. Então, os estados que são menos produtivos, eles dependem menos dessa arrecadação de impostos sobre combustíveis, sobre energia. Os estados que são menos produtivos, têm uma atividade menos diversificada, eles dependem mais dessa receita, né? Por isso que os estados não querem essa redução do ICMS sobre combustíveis. E aí, esse levantamento aqui, até a Vilma Pinto lá do IFE, que é da Instituição Fiscal Independente, passou para a Thaís Herédia, a gente trouxe no Money, mas ela também trouxe alguns números novos, mostrando que, quando a gente olha os dados mais recentes, a arrecadação dos estados está num recorde histórico. Então, eles têm em caixa mais de 440 bilhões de reais. Se tirar as obrigações, então aquilo que entra na conta, pensando numa conta de uma pessoa, tirou as obrigações, fica com cerca de 77 bilhões de reais em caixa. Posso só te fazer mais uma pergunta aqui? Porque esse gráfico é bem interessante, né? Se a gente pensar no limite em 17%, ele vale para cada um dos estados, desses serviços aqui, certo? Então, Alagoas poderia pegar, por exemplo, o ICMS que cobra sobre combustíveis e, ao invés de cobrar 9,5%, ele poderia cobrar 17%. Não, é porque aqui, na verdade, isso aqui é o percentual que o ICMS representa da arrecadação. Tá, não é a alíquota, não é a alíquota do ICMS. Por exemplo, se a gente pegar a alíquota do ICMS para o estado do Rio de Janeiro sobre gasolina, é 34%. Então, vai reduzir para 17% a alíquota. Aqui a gente está falando quanto que da arrecadação do que entra para os estados que representa o ICMS sobre energia. Então, por exemplo, para o Alagoas representa 12% da arrecadação de ICMS, né? Então, e aí que se você olhar o total, juntando energia e combustíveis, representa 21% da arrecadação lá no Alagoas. Em São Paulo, 22%. E na média nacional, 29% de tudo que é arrecadado. Então, qual que é a grande crítica desse momento? Os estados estão com os caixas abarrotados, estão com muito dinheiro em caixa, por que não usar esse dinheiro para conseguir reduzir o preço dos combustíveis nesse momento, que é a pergunta que todo mundo quer fazer. Todo mundo, quando enche o tanque, quer saber por que o
preço está tão alto e por que não está sendo feito nada. E aí o que os estados respondem, né? Quando o governo federal fala que eles têm que reduzir o ICMS. Os estados respondem que essa arrecadação que a gente tem, que são esses 440 bilhões de reais, que é um volume recorde, essa arrecadação é uma arrecadação que é fruto de inflação alta, de preço de petróleo alto, congelamento de salários e também de perdão de dívida que o governo federal fez com os estados. Então, são situações atípicas. Então, o que a Vilma Pinto fala é que é uma situação conjuntural. Então, a conjuntura, nesse momento, está favorecendo o caixa dos estados, mas não é uma questão estrutural. Então, essa medida de redução do ICMS, neste momento, seria uma medida que faria sentido, poderia ajudar a conter os preços, mas ela traz esse alívio no curto prazo e no longo prazo pode trazer um problema para a arrecadação dos estados, porque a gente está vendo aqui que esses produtos, eles são muito importantes para a arrecadação dos estados. Então, lá na frente, cria-se um outro problema, que é a questão da perda de arrecadação, que pode afetar serviços como saúde e educação. Então, tem esse alívio no curto prazo. A inflação pode ser reduzida em até 1 ponto percentual nesse ano, com essa medida do teto do ICMS, mas isso gera problemas fiscais para os estados depois. Mas isso não valeria para um problema para um momento de crise? Com um período para acabar, por exemplo? Exatamente. Essa é a questão que muitos economistas estão colocando, se for uma medida temporária, né? Mas o que está sendo previsto é que o ICMS fique com esse teto de 17%, mudando a classificação desses serviços para serviços essenciais. Se isso for modificado, seria uma medida permanente, né? Então, com essa medida permanente, daí isso poderia gerar um problema mais à frente. Quando o petróleo cair, quando as coisas voltarem a patamares normais, aí... Exato. E aí, por exemplo... Como você usou a expressão aquele dia, quem nada, como é que é? É que quando a maré baixa é que você vê quem está nadando pelado. Exatamente, é isso. Precisa tomar cuidado com esse momento. Uma última informação, por exemplo, Rio de Janeiro tem 83 bi sobrando em caixa, mas tem 180 e tantos reais de dívida. Então, por mais que tenha uma situação aí confortável de caixa gerado, muitos estados ainda têm uma dívida alta. Então, assim, a situação não está confortável, assim, né? A foto tá boa, mas o filme tá ruim. Então, a foto, nesse momento, pode favorecer ali uma medida de curto prazo, mas tem que tomar cuidado com esse médio e longo prazo. Boa. Priscila Asbeck explicando tudinho pra gente aqui. Vamos continuar acompanhando, porque deve ir para a pauta da Câmara amanhã. É a intenção do presidente Arthur Lira.